Queridos, bem-vindos ao nosso estudo bíblico e hoje nós queremos estudar o texto do Evangelho segundo Marcos, o capítulo 11, do versículo 12 até o versículo 33. O texto aqui que nós vamos estudar fala da manifestação pública de Jesus naquele contexto da sua última semana. O nosso último estudo foi no capítulo 11, os primeiros 11 versículos, quando a gente estudou sobre a entrada triunfal. Você pode conferir no vídeo anterior. E agora nós queremos entender algumas coisas que Jesus fez nessa ocasião, justamente no dia seguinte da entrada triunfal. Portanto, nós temos um texto grande, mas alguns detalhes muito importantes para nós estudarmos juntos aqui. Nós queremos ler inicialmente dos versículos 12 até o versículo 14 e depois os versículos 20 a 26, porque são textos aqui que estão ligados, por isso nós queremos ler por partes hoje e você pode ir acompanhando na sua Bíblia, mantenha ela aberta para a gente poder ter esse aproveitamento juntos aqui também. Capítulo 11, versículo 12 diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma do teu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Muito bem, é muito interessante nós começarmos observando que nessa manifestação pública de Jesus, que acontece logo depois da entrada triunfal, aquele momento tão bonito que Jesus viveu junto com aquela multidão que o seguia, tanto a condenação da figueira sem frutos, como também a purificação do templo, que nós vamos ver logo em seguida, são atos simbólicos que ilustram a triste condição espiritual da nação de Israel. A nação que Jesus pertencia, a nação escolhida por Deus, cuidada por Deus por tanto tempo. Tantos privilégios e oportunidades, mas eles estavam externamente sem frutos e internamente corruptos. Então nós vemos Marcos registrando 18 milagres que são citados no Evangelho segundo Marcos, e nós chegamos aqui no último desses milagres, que é a maldição da figueira, que é o último acontecimento miraculoso que Jesus vai estar operando. É muito interessante que, primeiro, nós vemos uma propaganda enganosa. Aquela figueira sem frutos, ela é um símbolo da nação de Israel e do culto judaico. Tinham pompa nesse culto judaico, a nação de Israel, mas não tinham vida. Tinham rituais, mas não tinham comunhão com Deus. Tinham inúmeros sacerdotes, mas não homens que temiam a Deus, homens de Deus. O eixo central dessa passagem é a condenação da promessa sem cumprimento e a condenação da profissão de fé sem prática, sem vida. Em toda a divisão principal que começa no capítulo 11, o versículo 1, e aqui especialmente a partir do versículo 11, quando Jesus, terminando a história anterior, Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. É nesse momento que ele vai encontrar aquela figueira no seu caminho.
E esse movimento do templo com os responsáveis está aqui no centro das atenções desses acontecimentos, porque aquela era uma semana espetacular, a semana da comemoração da Páscoa, a libertação do povo da escravidão do Egito. Então era um momento de um fluxo muito grande de pessoas. Havia a folhagem, a grandiosidade arquitetônica do templo, mas por outro lado havia a organização econômica, e a gente já vai entender melhor isso, e infelizmente também não se encontravam frutos, mas antes corações endurecidos. E é muito interessante nós observarmos o quanto é delicado nós vermos esse texto e percebermos o quanto a nação de Israel estava perdendo a oportunidade de aprender com Jesus e de viver com Jesus. Charles Spurgeon, que é um conhecido grande pregador de muitos anos atrás, conhecido como o príncipe dos pregadores, num célebre sermão sobre a figueira murcha, ele traz algumas questões interessantes. Primeiro é que a figueira sem frutos, ela aparenta superar as demais figueiras. Ela aparenta ser melhor. A figueira sem frutos, ela se destacava dentre as demais. Assim são aqueles que parecem verdadeiros cristãos, mas só têm aparência. São bons na conversa, são profundos na especulação teológica, mas também são estéreis, não produzem frutos. A figueira sem frutos, ela parecia desafiar as estações do ano. Ela produzia folhas em março ou abril e então começava a produzir frutos em junho, com outra safra em agosto e possivelmente uma terceira colheita no mês de dezembro. A presença de folhas implicava na presença de frutos, mas a figueira produz os frutos antes das folhas. Folhas pressupõem frutos. Portanto, ela fazia uma propaganda do que não tinha. Assim também algumas pessoas parecem muito adiantadas em comparação com outras pessoas ao seu redor. Mas isso é somente fachada, somente aparência, somente engano. A figueira sem frutos atraiu a atenção de Jesus. Ele viu essa árvore de longe, as demais não tinham folhas, mas essa árvore era a única que estava em posição de destaque. Essa figueira representa aqueles que sem nenhuma modéstia tocam trombetas e anunciam frutos que não possuem. Que triste é olhar para essa figueira e ver esse olhar de Jesus e perceber que essa figueira ela não estava vivendo ou fazendo aquilo que deveria fazer, que era dar frutos. Mas aqui também há uma investigação meticulosa. O rei Jesus ele vai investigar essa figueira, assim como ele investigou a nação de Israel. Assim como ele atentamente, antes de encontrar essa figueira, ele vai no templo e ele observa muito atentamente tudo o que estava acontecendo para depois tomar uma atitude. É muito interessante que o templo, os rituais, os corações, Jesus sonda tudo isso para perceber o que estava acontecendo. Jesus tem o direito de procurar frutos em nossa vida. Ele olha profundamente em nossa vida para ver se há algum fruto, se há alguma fé genuína, se há algum amor verdadeiro, algum fervor na nossa oração. Se ele não encontrar frutos, ele não ficará satisfeito. Ele tinha o direito de encontrar fruto, porque o fruto aparece primeiro. Depois vêm as folhas. Aquela árvore estava fazendo uma propaganda de algo que não possuía. Jesus tem encontrado fruto na minha e na sua vida? Essa é a pergunta que o texto nos remete. Lá em João capítulo 15, versículo 8, o texto diz que o Pai é glorificado quando produzimos muito fruto. Jesus ele não se contenta com folhas, ele quer frutos. Ele teve fome, ele procurava frutos e não folhas. Ele não se satisfaz com folhas apenas. Ele não se satisfaz com aparência, ele quer vida. Jesus ele não se deixa enganar de forma alguma. Quando ele se aproxima de uma alma, de uma pessoa, ele o faz com discernimento profundo. Dele não se zomba.
A ele nós não podemos enganar, ele não julga segundo a aparência. Se eu professo a fé sem a possuir, isso não é uma mentira? Se eu professo arrependimento sem tê-lo, isso não é também uma mentira? Se eu participo da ceia, mas eu estou em pecado e não amo os meus irmãos, isso também não é uma mentira? Mas aqui também há uma condenação dolorosa. Se Jesus tinha o poder para matar a árvore, por que ele não usou o seu poder para restaurar a árvore? Porque tinha algumas lições importantes a serem transmitidas. Jesus usou esse fato para ensinar sobre o fracasso da nação de Israel. A nação de Israel poderia ter muitas folhas que o povo admirava, mas nenhum fruto que o povo pudesse comer. Jesus decretou uma dupla condenação à figueira sem fruto. Ele secou ela desde a raiz. João Batista já havia alertado sobre o machado que estava posto na raiz das árvores em Mateus capítulo 3, versículo 10. A falência dessa árvore foi mortal, completa e irremediável. E ela nunca mais produziu fruto. Jesus sentenciou a figueira a ficar como estava. Esse é o maior juízo de Deus ao homem, ficar como está. Jesus condenou a árvore infrutífera. Spurgeon diz que Jesus não apenas a amaldiçoou, porque ela já era uma maldição. Ela não servia para o revigoramento de alguém, para saciar a fome. A sentença foi: fique como está, estéril, sem fruto. Continue sem graça. Porque Jesus dirá no final: apartai-vos, afastem-se de mim, aqueles que viveram uma vida distante de mim, achando que estavam perto. E é interessante observar isso. Nós temos que estar próximos de Jesus, mas temos que dar fruto, constantes, para a honra e glória de Jesus. Há também uma lição primorosa nessa parte do texto. Depois de condenar a religião formal, mas sem vida, Jesus mostra aos seus discípulos como ter um relacionamento certo com Deus. Ele fala sobre duas condições fundamentais para termos comunhão e vitória com Deus por meio da oração. A fé em Deus, e ninguém pode se aproximar de Deus sem crer que Ele existe. Na imaginação de um judeu, uma montanha significa uma coisa forte e imovível. Um problema que se colocará em nosso caminho, segundo Zacarias capítulo 4, versículo 7. Mas podemos mover essa montanha apenas pela nossa fé em Deus. A fé, contudo, não pode ser entendida à parte de outras verdades. Muitas pessoas apanham os versículos 23 e 24 para defenderem que não devemos orar segundo a vontade de Deus. Antes, se temos fé, Deus é obrigado a atender nossos pedidos. Essa visão, ela está em desacordo com o ensino geral das Escrituras. Isso não é fé em Deus, mas fé na fé ou fé nos sentimentos. Fé não é presunção. Nós não podemos confundir a fé com tentar a Deus. E aí também vem a questão do perdão aos irmãos. A verdadeira oração envolve perdão tanto quanto a fé. Eu preciso estar em comunhão tanto com Deus no céu, quanto também com o meu irmão na terra, se eu quiser prevalecer nas minhas orações. Onde não tem relacionamento horizontal, não vai existir relacionamento vertical. Nós não podemos ser reconciliados com Deus e viver em guerra com os nossos irmãos. Não há vitória na oração sem o exercício do perdão. Por isso esse texto é tão importante para nós refletirmos e aprendermos. E precisamos, acima de tudo, colocá-lo em prática. Mas é interessante nós também observarmos dos versículos 15 ao versículo 19 que Jesus está também trazendo aqui o seu zelo, o seu cuidado com relação ao templo, com relação à casa do Senhor, que era a sua própria casa. Versículo 15 diz: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas
e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. No Novo Testamento existem duas palavras relacionadas ao templo. A primeira palavra ela se chama hieron, que significa lugar sagrado. Isso incluía toda a área do templo que cobria o cume do Monte Sião e tinha cerca de uns 15 hectares de extensão. Estava rodeado por grandes muralhas. Havia um amplo espaço externo chamado Pátio dos Gentios, e nele podia entrar qualquer judeu ou gentil. O gentil é uma pessoa que não era de origem judaica. O pátio seguinte era o Pátio das Mulheres, onde as mulheres não podiam ir além desse pátio. E logo vinha então o pátio chamado o Pátio dos Israelitas. Ali era onde se reunia a congregação nas grandes ocasiões e dali entregavam as ofertas aos sacerdotes. A outra palavra importante que nós temos é a palavra naos, que significa o templo propriamente dito, que se levantava no pátio dos sacerdotes. Toda a área, incluindo os diferentes pátios, era recinto sagrado, hieron. O edifício especial levantado no pátio dos sacerdotes era então o templo, naos. E aqui nós temos algumas coisas para considerar. Primeiro, qual era o propósito da casa de Deus? Jesus ele vai ao templo e observa tudo. Tudo. No versículo 11 nós lemos isso. Ele captou as impressões que conduziram às ações do dia seguinte. No outro dia ele volta e faz uma faxina na casa de Deus. A casa de Deus tinha perdido a razão de ser. Os sacerdotes eles tinham transformado a casa de Deus num mercado. O lucro tinha substituído o relacionamento com Deus. Jesus então declara que a sua casa não deveria ser um lugar para excluir as pessoas pela barreira do comércio, mas um lugar de oração para todos os povos. Jesus chama a casa de Deus de sua casa. Ele é o próprio Deus. No começo do seu ministério, ele pegou um chicote e expulsou os vendedores do templo. Agora, no final do seu ministério, ele vira as mesas e declara que a sua casa precisa cumprir o propósito de aproximar as pessoas de Deus, ao invés de afastar as pessoas de Deus. A casa de oração tinha sido transformada num covil de ladrões. Covil de ladrões era o lugar para onde os ladrões correm quando desejam se esconder. Em vez de as pessoas buscarem o templo para romperem com o pecado, elas estavam ali tentando se esconder da consequência do pecado. Portanto, agora nós começamos a entender a gravidade da ação de Jesus, da necessidade da ação de Jesus. Porque Jesus percebe que aquele era um lugar para o qual não deveria estar acontecendo aquilo que estava acontecendo. Porque aqui nós vemos a secularização da casa de Deus. O templo estava se transformando num mercado, numa praça de comércio. Os negociantes se instalaram dentro da casa de Deus para vender os seus produtos para os rituais de culto. Os sacerdotes rejeitavam os sacrifícios que as pessoas traziam, forçando os adoradores a comprarem os animais para o sacrifício dos feiristas do templo. Moedas estrangeiras, por exemplo, não eram aceitas para pagar o tributo do templo, nem para fazer outras transações no templo, outros tipos de compra. Consequentemente, aqueles que vinham a Jerusalém adorar precisavam trocar o seu dinheiro e ali estavam então os cambistas, sempre cobrando uma taxa exorbitante e repassando parte desse lucro para os sacerdotes, os ministros do templo. O templo havia perdido o seu propósito. Em vez de ser um lugar de oração, era um lugar da busca desenfreada pelo lucro. O Deus do dinheiro, Mamon, tinha tomado o lugar do Deus que deveria ser o Deus de Israel.
Eles mudaram o chamado de Deus para celebrar sua glória em rentável comércio. E assim eles estavam fazendo. Colocavam a Deus a serviço do pecado. E Jesus faz então uma faxina, porque ele percebe ali 3 erros que precisavam ser corrigidos. Primeiro, Jesus acaba com o comércio no templo. Ele expulsou os que ali vendiam e compravam. O culto havia se desviado do seu propósito. A religião havia se corrompido. Deus havia sido substituído pelo dinheiro. A oração tinha sido substituída pelo lucro. Hoje, igrejas se transformam em empresas particulares, o púlpito se transforma num balcão, o templo numa praça de barganha, o evangelho num produto e os crentes apenas meros consumidores. E não é essa a proposta do evangelho, isso não é ser igreja. Jesus acaba com a exploração do templo. Ele vira as mesas dos cambistas. Os sacerdotes tinham participação nesses lucros. Ao invés de apenas servirem ao Senhor, estavam servindo a si mesmos. Jesus ele então acaba com a passarela desse templo. Algumas pessoas estavam usando o lugar do templo para transportar os seus produtos. A casa de Deus havia se transformado numa feira livre, numa via pública para transporte de mercadorias. E Jesus então traz uma purificação para a casa de Deus. Marcos usa 3 verbos fortes para descrever a ação de Jesus na limpeza do templo. Ele expulsou, ele derrubou e ele não permitiu. É importante lembrar que o rei Josias, lá no Antigo Testamento, purificou o templo. Neemias jogou fora os móveis de Tobias que estavam ocupando um determinado espaço do templo. Jesus usou o chicote para expulsar os vendedores do templo lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 17. Agora ele está virando as mesas e expulsando novamente. Hoje nós precisamos também fazer uma limpeza da casa de Deus de tudo aquilo que não faz parte do culto ao Senhor. Quando Jesus amaldiçoou a figueira e purificou o templo, ele estava realizando 2 atos simbólicos, mas também proféticos, com um sentido. Ele estava predizendo a destruição do infrutífero Israel. Não que estivesse desistindo dos judeus, mas que no lugar desse povo, um reino internacional e eterno seria estabelecido. Esse reino produziria não somente folhas, mas também frutos, dentre os judeus e também os gentios. E aí, nós quando olhamos para o texto, nos versículos 18, 19 e nos versículos 27 a 33, nós vemos, por fim, a autoridade de Jesus aqui sendo questionada. Versículo 18 e 19, que já lemos, mas vou ler novamente, diz que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. E os versículos 27 a 33 dizem assim: Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: Eu farei uma pergunta. Respondam-me. Eu lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos dos céus, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. Disse então Jesus: Tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Puxa, Jesus nesse momento estava trazendo para eles uma grande reflexão. Havia ali um plano maligno, e nós lemos isso no verso 18. Os principais sacerdotes e escribas, em vez de se arrependerem, endureceram ainda mais o coração.
Em vez de obedecerem ao Messias, eles tramaram a sua morte. E aqui há uma pergunta maliciosa nos versículos 27 e 28. Os líderes do templo e do culto, eles buscam um meio para acusarem o Messias, acusarem Jesus. Eles querem encontrar uma causa legítima para o levarem à morte. Mas aqui é uma pergunta corajosa que Jesus traz. A pergunta de Jesus, ela não foge do foco. O batismo de João, ele tinha tudo a ver com a sua autoridade. João era um profeta de Deus reconhecido pelo povo. E eles rejeitaram a mensagem de João, os líderes religiosos. Se eles respondessem não, o povo os condenaria. Se eles respondessem sim, estariam reafirmando a autoridade divina de Jesus. Porque atrás de tudo isso, nos últimos versículos, versos 31 a 33, há uma farsa dolorosa. Os principais sacerdotes, escribas, líderes religiosos, anciãos ficaram encurralados pela pergunta de Jesus e preferiram mentir para não enfrentar a verdade. Preferiram dizer que não sabiam. Abafaram a voz da consciência, taparam os ouvidos à verdade e mergulharam nas sombras espessas da hipocrisia. E por fim há uma firmeza gloriosa. Jesus não entrou numa discussão infrutífera com os inimigos e nem perdeu tempo com as suas perguntas. Quando nós olhamos a extensão desse texto, as suas complexidades, os seus detalhes, nós temos que nos perguntar: será que nós estamos dando fruto? Será que nós estamos sendo realmente cristãos legítimos, autênticos? Será que nós estamos, quando prestamos culto ao Senhor na casa do Senhor, nós estamos fazendo isso com um coração sincero, voltado para o Senhor ou apenas por aparência? São essas reflexões, a partir desse texto, que devem ficar na nossa mente e no nosso coração. São perguntas que devemos nos fazer. Estou dando fruto e estou prestando culto ao Senhor da maneira como Ele espera? Que eu e você possamos olhar para a palavra do Senhor, tendo a confiança em Jesus e buscando em Jesus o entendimento necessário para vivermos corretamente as nossas vidas. Que Jesus conduza a minha e a sua vida. Eu quero orar para que Ele continue nos ensinando e trazendo à nossa memória aquilo que é necessário praticarmos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo entendimento que podemos ter através da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de prestarmos culto ao Senhor e o privilégio de darmos frutos para honrar e glorificar o Seu nome. Mas nós queremos nos colocar diante do Senhor pedindo que o Senhor nos mostre segundo a Sua vontade e nos revele se estamos dando fruto conforme a Sua vontade, se estamos prestando culto ao Senhor conforme a Sua vontade. Que acima de tudo o Senhor nos faça entender e nos traga as respostas, para que possamos buscar ao Senhor com sinceridade e glorificar ao Senhor com toda a nossa vida e com todo o nosso coração. Eu oro pedindo que o Senhor abençoe a minha vida e a vida dos meus irmãos, e faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida e que Ele nos faça dar frutos e nos ensine a cultuá-lo da forma como Ele merece.